Então, pessoal, o senhor Alexandre de Moraes parece estar muito incomodado com a qualidade da maconha e da cocaína no Brasil, né? Mais especificamente, a falta de qualidade dessas drogas, desses entorpecentes em território nacional, aqueles que são comercializados aqui no Brasil. Você certamente está acompanhando aí o julgamento da questão da descriminalização do porte de substâncias ilegais no Brasil, que está ocorrendo lá no STF. Então vamos comentar sobre essa matéria, sobre esse ponto trazido pelo Alexandre de Moraes. Vou aproveitar para falar desse julgamento, que eu não abordei esse assunto ainda aqui no meu canal. Vou aproveitar para dar a minha opinião a esse respeito. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, torne-se membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, não é? Então, partindo direto para a fala do Alexandre de Moraes a respeito desse tema, então ele disse o seguinte, que o Brasil tem um mercado consumidor gigantesco de entorpecentes, e lamentavelmente esse é um mercado consumidor da droga de menor qualidade no mundo, né? Um comentário assim, bastante curioso. E olha só o que ele disse, né? Quantos brasileiros vão para o exterior e ao utilizarem cocaína morrem de overdose? Olha a preocupação do ministro, né? Uma coisa interessante. Por que isso? Eles utilizam a mesma quantidade que usam no Brasil. Só que no Brasil a droga é a mais batizada que existe no mundo, seja maconha, seja cocaína. É droga de menor qualidade. E ele diz então que essa baixa qualidade dos entorpecentes no Brasil, dessas substâncias ilícitas, causam mais riscos ainda ao usuário do que o simples uso dessas substâncias já causaria, não é? Então, em primeiro lugar, qual é a posição libertária sobre o uso de drogas, sobre a venda, sobre tráfico e tudo isso aí? Nada disso deveria ser criminalizado. Essa é a posição libertária a respeito desse tema, porque o tráfico de drogas é venda, né? É um comércio entre uma pessoa que tem uma mercadoria e uma pessoa que quer comprar essa mercadoria. Não existe nada de errado aí, não existe nenhum crime nessa história. Ah, mas os traficantes são violentos, mas isso não tem nada a ver com a venda, tem a ver talvez com a produção, com a disputa de territórios, que é o principal ponto, mas essas coisas só são violentas porque são proibidas. Nenhuma outra mercadoria que é legalizada tem esse tipo de disputa violenta, pelo menos não a esse ponto, né? Sempre há um ou outro atrito entre concorrentes e tudo mais, mas não essa guerra terrível, altamente mortal, que é a guerra às drogas e a disputa por pontos de venda e tudo mais. Então, o tráfico de drogas é um comércio como qualquer outro em sua essência. Outras questões acessórias envolvem a proibição do tráfico em si e não o exercício dessa atividade. Quanto ao consumo de substâncias ilícitas, isso aí é uma liberdade que cada indivíduo tem que ter, né, de colocar no seu corpo, inserir em seu corpo a substância que quiser, pelos motivos que achar mais adequados, né? Ah, mas isso aí faz mal para a pessoa. Concordo, drogas são uma coisa terrível, ninguém deveria usá-las, elas escravizam a pessoa, destroem a saúde da pessoa. Tem muita gente que defende a liberação de drogas porque gosta de usar, mas não é o meu caso, eu sou totalmente contrário. Aliás, eu nunca fiz uso de bebida alcoólica, de nada disso, sou 100% livre desse tipo de praga, desse tipo de porcaria. Agora, a verdade é que muitas coisas, além das drogas proibidas, fazem mal. O cigarro faz mal, a cachaça faz mal para a vida da pessoa, alimentos gordurosos, ricos em carboidrato, gordura hidrogenada, essas coisas aí fazem muito mal para a saúde da pessoa também. Nem por isso eu acho que essas coisas devam ser proibidas e a maior parte das pessoas também não. As drogas, então, são um grupo de itens que são proibidos e que fazem mal, assim como outros itens que não são proibidos fazem mal também. É uma pura arbitrariedade estatal. Cada indivíduo deve ser livre para fazer suas escolhas, inclusive se essas escolhas forem idiotas, forem completamente erradas, né? Posto isso de lado, o ponto libertário dessa questão, eu preciso dizer o seguinte: nada me tira da cabeça que os senhores ministros do STF gostam de fazer uso de algumas substâncias aí, porque não é possível o interesse que eles têm em ficar julgando esses temas. E olha os argumentos que eles trazem. Isso aqui do Alexandre de Moraes é argumento com conhecimento de causa, ao que me parece. Posso estar enganado, mas nada me tira da cabeça de que esse pessoal gosta de dar um tapinha mesmo de vez em quando, né? Estão legislando em causa própria. Aliás, se o Alexandre de Moraes estivesse de fato fazendo isso,
não seria a primeira vez que ele legislaria em causa própria no STF, não é? Essa é a verdade. Agora sim, o ponto que ele trouxe aqui é completamente real, completamente verdadeiro. Não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Não sei se foi feito um estudo, uma pesquisa, uma comparação entre as drogas vendidas no Brasil e em outros lugares do mundo. Duvido muito que na Ásia ou na África você consiga encontrar drogas de melhor qualidade que aqui no Brasil. Não faz sentido. Tudo bem na Europa, um continente rico, né, nos Estados Unidos e tudo mais. Agora, em países do terceiro mundo, acho que é uma realidade generalizada, mas posso estar errado, não sou especialista nisso aí. Mas a grande questão é que sim, drogas de pior qualidade são desenvolvidas por conta da proibição, da criminalização do uso dessas drogas. Sim, as substâncias são batizadas aqui no Brasil para que elas fiquem mais baratas, mais acessíveis à população, porque é um mercado criminalizado, logo os custos de operação são muito altos, mas o próprio surgimento de drogas muito potentes se deve ao fato da criminalização. Você tem que criar drogas mais poderosas para que elas façam mais efeito e justifiquem um valor mais alto que você vai cobrar por elas. É o que acontece com o crack. Ele surgiu logo na sequência do início à guerra às drogas que foi declarada lá nos Estados Unidos. Uma droga muito mais barata, extremamente potente e viciante. Ela causou todo um problema de saúde pública pelo seu alto nível de dependência, o nível de dependência que ela causa. Devemos a isso o surgimento de Cracolândia, as pessoas que vivem apenas de consumir entorpecentes, de consumir crack, que se tornam criminosas por conta disso, porque precisam roubar para sustentar o próprio vício, se tornam zumbis por conta do uso dessa, que é uma droga de péssima qualidade, extremamente danosa, mas que é muito barata, muito acessível, e é por isso que muita gente entra nessa vida aí, porque é uma opção muito mais barata, embora muito menos segura. E foi isso que aconteceu na época da lei seca dos Estados Unidos. Com a proibição da venda e do consumo de bebidas alcoólicas no país, os traficantes de bebidas, os mafiosos, os gangsters, precisaram criar bebidas muito mais fortes para justificar o preço que era cobrado e fazer o negócio valer a pena, porque tinha um custo operacional muito alto, além dos métodos de fabricação dessas bebidas serem clandestinos e, portanto, de pior qualidade, não tinham aquele controle de qualidade muito bom. Então eram vendidas bebidas alcoólicas com um altíssimo teor alcoólico e de baixa qualidade que prejudicavam muito mais os usuários, os consumidores dessas bebidas, do que antes as outras bebidas não proibidas antes da lei seca causavam, né? Então, um mal muito maior por conta da proibição. Depois que acabou essa proibição completamente estúpida, as bebidas voltaram ao antigo patamar e hoje aí você tem toda uma gama de bebidas com baixíssimo teor alcoólico, né, desde bebidas que tem pouco álcool até bebidas realmente fortes, e aí o usuário faz a escolha dele a esse respeito. Grande parte das pessoas que bebem fazem uso recreativo, apenas social, das bebidas alcoólicas, não ficam bêbados ou ficam um pouco alegres, sei lá. Embora haja, sim, uma parcela da população de usuários de bebidas alcoólicas que acaba se tornando dependente e abusando aí de bebidas com um alto teor alcoólico para satisfazer o seu vício, são dependentes crônicos da bebida alcoólica. Então, sim, a proibição piora a qualidade das drogas, faz com que as pessoas ou consumam mais ou tenham que apelar para drogas com um poder muito maior e que são muito mais danosas, muito mais prejudiciais. Então, o julgamento dessa questão segue no STF e eu acredito que os pontos levantados pelos ministros até o momento estão muito corretos. Eles estão divergindo aí se vão fazer a liberação da maconha, da cocaína também, ou só da maconha, enfim. Mas, no geral, a compreensão deles, os argumentos usados nos votos, são bons. Concordo com os argumentos, sim, e para mim tinha que liberar tudo, descriminalizar tudo, porque isso acabaria imediatamente com a guerra às drogas, que é uma tragédia, uma coisa terrível, e também com essas drogas de baixíssima qualidade que são vendidas em qualquer lugar. Ah, mas o tráfico de drogas alimenta o crime. Alimenta o crime porque é proibido. Você acha que o traficante vira criminoso ou o criminoso vira traficante? Esses caras, os grandes chefes dos cartéis brasileiros, das facções criminosas aí, eram bandidos de alta periculosidade antes de entrar no tráfico de drogas. Os caras que fundaram o PCC, o Comando Vermelho, esses caras eram assaltantes de banco, eram sequestradores, criminosos de altíssima periculosidade. Eles entraram no tráfico de drogas porque era muito mais lucrativo, então eles passaram a dominar e a tornar muito mais violento esse mercado
que sempre existiu, diga-se de passagem, continua existindo até hoje, embora seja proibido e tudo mais. Você sabe aí no seu bairro onde comprar droga se você quiser, você sabe onde tem uma biqueira perto da sua casa, porque em qualquer lugar tem isso aí para quem quiser comprar. Ah, mas as drogas destroem famílias, concordo, destroem famílias, são uma coisa terrível, uma coisa abominável, porém a criminalização das drogas como existe hoje continua mantendo famílias sendo destruídas por conta do uso de drogas e destrói um monte de outras famílias que não tem nada a ver com essa história, que não tem gente que usa drogas nem nada do tipo, mas que estão ali na linha de fogo entre disputas policiais e traficantes, ou então porque moram numa casa que o traficante quer usar como biqueira, a família é expulsa de lá, ou então por qualquer outro motivo aleatório, essas pessoas acabam sendo prejudicadas, essas famílias, por conta da guerra às drogas, mesmo sem ter qualquer relação com isso. Agora, embora eu acho que o pessoal do STF, os ministros, estão certos em seu argumento, eu discordo do STF tratar desse tema. Não é papel do STF legislar a respeito desse assunto. Isso deveria ser conversado, discutido, debatido no Congresso Nacional, porque é lá que estão, supostamente, os representantes do povo brasileiro, principalmente para questões tão importantes assim, como a descriminalização das drogas, não é? Então, o povo brasileiro que deveria ser consultado por meio de seus representantes eleitos, aí, os seus representantes democráticos, no Congresso Nacional. Me causa muito espanto ver o quanto o STF está legislando com base aí nas suas decisões, nas suas votações, que tem impacto imediato na sociedade brasileira. E se por um lado eles estão julgando aqui um caso que, conforme eu disse, eu acredito estar correta a interpretação deles, o argumento, a fundamentação deles, a verdade é que eles também estão julgando outros casos com os quais eu não concordo, por exemplo, a questão do aborto. Isso está em debate no STF também, e eles vão se valer desse seu poder legislativo, que eles não têm, a Constituição não dá esse poder para eles, mas eles passam por cima da Constituição e fazem uso desse poder também. Eles vão se valer disso aí para justificar os seus votos em outros temas com os quais eu posso não concordar em relação à argumentação deles e à concepção geral do STF. Então, dar esse poder, permitir que o STF faça isso, é um grande problema. Então, embora eu acredite que o posicionamento geral dos ministros do STF a respeito da questão das drogas seja correto, eu discordo do poder do STF de votar essa questão, de legislar a respeito desse tema, tratar disso em seu plenário. Isso deveria ser tratado, deveria ser conversado no Congresso Nacional e não no STF, que não tem poder constitucional de legislar. Esse abuso que o STF tem cometido há muito tempo vai ser usado para tratar de questões que nós não concordamos, com argumentos aí que vão totalmente contra aquilo que nós defendemos, e isso no final das contas vai custar muito caro para a sociedade brasileira. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.